Você consegue imaginar que as carteiras têm mais de 3.000 anos? A carteira mais antiga conhecida foi encontrada na Alemanha e data da Idade do Bronze, quando as pessoas as usavam para carregar ferramentas, moedas e mercadorias para comércio. Vamos para os dias de hoje. As carteiras se tornaram acessórios indispensáveis para muitos de nós. Em média, uma pessoa carrega cerca de $90 em dinheiro, sem contar cartões de crédito, documentos de identidade e cartões de fidelidade. Com a mudança de nossas necessidades, os designs das carteiras também mudaram. Hoje, podemos encontrar carteiras que não só têm um visual elegante, mas também oferecem funções como proteção contra leitura RFID, para proteger contra roubos digitais. Isso significa que as informações do seu cartão de crédito permanecem seguras contra escaneamentos indesejados, proporcionando tranquilidade. Desde carteiras simples até carteiras multifuncionais, esses companheiros confiáveis evoluíram, mantendo-se fiéis ao seu propósito original. Não é interessante como um objeto simples pode ter uma história tão rica e se adaptar às necessidades modernas? As enxaquecas não são apenas dores de cabeça intensas. Elas podem causar um estado estranho chamado afasia temporária. Isso significa que durante uma enxaqueca, algumas pessoas podem perceber que sua fala fica confusa ou sem sentido. Imagine tentar pedir seu café favorito, mas ao invés de dizer latte, você acaba falando algo como "quero uma cadeira dançante com cobertura de unicórnio". Essa experiência desagradável pode tornar até as tarefas mais simples impossíveis. A afasia temporária ocorre porque a enxaqueca afeta o cérebro, interferindo nas vias normais de comunicação. Embora possa ser um problema temporário, pode deixar uma sensação duradoura de confusão e constrangimento. Muitas pessoas que sofrem de enxaqueca descrevem a sensação de estarem presas em sua própria mente, sabendo o que querem dizer, mas incapazes de expressar isso claramente. Compreender esse sintoma é muito importante. Não é apenas falta de jeito, é um efeito neurológico real. Então, da próxima vez que você ouvir sobre enxaquecas, lembre-se de que elas podem ter consequências surpreendentes e complexas, além da dor simples. Você consegue adivinhar o que realmente nos motiva a estar no espaço? Há mais de 2 décadas, a humanidade vive e trabalha no espaço graças à Estação Espacial Internacional, EEI. Essa incrível estrutura orbita a Terra e serve como um laboratório único para pesquisas científicas. Astronautas de diferentes países se unem para realizar experimentos que vão desde o estudo dos efeitos da microgravidade no corpo humano até o cultivo de plantas no espaço. Essas pesquisas não apenas aprofundam nosso conhecimento sobre a vida no espaço, mas também trazem benefícios para a Terra, como a melhoria de métodos médicos e o monitoramento ambiental. A EEI é um exemplo de cooperação internacional, onde países como o Sekei Miyamustwa, Rússia, Europa, Japão e Canadá desempenham papéis importantes em seu funcionamento. E o que nos aguarda no futuro? Olhando para Marte e além, nossa experiência na EEI nos ajudará a tornar as viagens espaciais de longa duração uma realidade. Você sabia que a estação de trem em Mumbai é enorme? Este incrível ponto é uma das mais movimentadas do mundo, com impressionantes 3.000 trens passando por aqui todos os dias. Imagine quantos passageiros de 700.000 a 1 milhão entram e saem diariamente. Você verá trabalhadores apressados, famílias indo de férias e moradores locais pegando trens para uma rápida viagem pela cidade. A estação é um vibrante encontro de pessoas e histórias. Com sua arquitetura histórica e um fluxo constante de atividades, essa estação não é apenas um ponto de transporte, mas um espaço social vivo. Os viajantes podem saborear deliciosas comidas de rua, comprar produtos locais e sentir a cultura de Mumbai. Tudo isso no meio das plataformas movimentadas. Você já sentiu a emoção de visitar um lugar tão dinâmico? Você pode imaginar que espelhos refletem mais do que apenas imagens. Em muitas aldeias do Paquistão, os espelhos são colocados do lado de fora das casas, não só para enfeitar, mas também para proteger contra energias negativas e espíritos malignos. Essa prática cultural fascinante é baseada em superstições, onde as famílias acreditam que um espelho brilhante pode refletir influências negativas que tentam perturbar sua paz. Os moradores costumam escolher pendurar esses espelhos em molduras elegantes, tornando-os tanto bonitos quanto significativos. Embora os espelhos adicionem charme à aparência externa, seu verdadeiro propósito está profundamente ligado ao desejo da comunidade de se proteger e manter a harmonia.
Muitos moradores se sentem seguros sabendo que suas casas estão protegidas de forças invisíveis. Essa tradição demonstra como crenças culturais podem moldar a vida cotidiana, oferecendo uma maneira prática e artística de atrair positividade. Quem poderia imaginar que os espelhos poderiam desempenhar um papel tão importante na proteção do lar? O que é surpreendente sobre a felicidade nacional bruta? Este conceito fascinante muda o foco de simplesmente medir a riqueza para o verdadeiro valor da felicidade dos cidadãos. Países como o Butão foram pioneiros nessa abordagem, mostrando que o bem-estar pode ser um indicador mais significativo de sucesso de uma nação do que apenas o crescimento econômico. A felicidade nacional bruta considera fatores como sustentabilidade ambiental, preservação cultural e saúde mental, resultando em políticas que impactam diretamente nossa vida cotidiana. Por exemplo, um país que prioriza a felicidade pode investir em parques públicos, programas comunitários e acesso à saúde, criando uma sociedade mais feliz e saudável. Ao enfatizar a satisfação em vez da acumulação de riqueza, esses países promovem um senso de comunidade e propósito. É uma nova perspectiva que nos faz repensar o que realmente faz uma sociedade prosperar. Essa ideia pode mudar nossa visão sobre o que é o sucesso em nossas vidas. Vamos entender a verdade sobre nosso tempo de tela. Em média, uma pessoa que passa de 6 a 7 horas no celular toca na tela cerca de 25 mil vezes por dia. Você consegue imaginar? Para usuários ativos que gastam impressionantes 18 horas em seus dispositivos, esse número pode ultrapassar 56 mil toques. Essas interações acontecem devido à atividade elétrica em nosso corpo, que é necessária para registrar cada toque e deslizar na tela. É por isso que um corpo sem vida não pode interagir com a tela sensível ao toque. Os sinais elétricos simplesmente não existem. As telas sensíveis ao toque funcionam detectando essas pequenas mudanças na eletricidade, o que nos permite rolar, clicar ou aumentar facilmente. Então, da próxima vez que você pegar o celular, pense em quantas vezes seus dedos dançam na tela. É muito mais do que podemos imaginar. E se eu disser que Lysenko mudou o curso da história? Trofim Lysenko, um famoso cientista soviético, rejeitou a genética estabelecida em favor de suas teorias não comprovadas, afirmando que o ambiente poderia influenciar diretamente as características hereditárias. Ele acreditava que era possível melhorar as colheitas com certas práticas agrícolas, sem entender os princípios genéticos. A União Soviética adotou as ideias de Lysenko, o que levou a políticas agrícolas catastróficas e graves faltas de alimentos. Essas práticas erradas causaram fomes terríveis que tiraram milhões de vidas em todo o país. Da mesma forma, a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, adotou o lysenkismo durante o grande salto para frente, resultando em fome em massa e sofrimento. As consequências de ignorar dados científicos em favor de teorias erradas não apenas mudaram a agricultura, mas também tiveram um impacto duradouro na vida de milhões. Como a atração por explicações mais simples conseguiu influenciar toda uma nação. Você consegue imaginar que o mistério da Casa Assombrada foi revelado? Em 1921, uma família britânica que morava em Victoria acreditava que sua casa era assombrada, pois à noite ouviam sons assustadores de uma mulher chorando. Esse cenário aterrorizante os deixava com medo, e eles procuravam desesperadamente ajuda para descobrir a verdade. Para a surpresa deles, os investigadores descobriram que a fonte dos sons assustadores não era um fantasma, mas um gramofone tocando música que passava pelas paredes da casa. Os gritos que antes atrapalhavam seu sono eram apenas um dispositivo mecânico fora de vista, mostrando como nossa imaginação pode correr solta. Essa história nos lembra que, às vezes, o verdadeiro mistério não está escondido nas sombras, mas no que supomos que esteja lá. Ela levanta questões sobre como histórias sobrenaturais podem surgir de explicações cotidianas e nos incentiva a olhar mais fundo quando nos deparamos com o desconhecido. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho, pode ser um fantasma ou apenas uma velha máquina. Você já se perguntou por que os planos de edifícios são tão importantes? Sempre que um novo projeto de construção começa, é crucial considerar o número de pessoas na área. Isso não é apenas uma questão de seguir regras. Isso afeta a segurança, a dinâmica da comunidade e até o tráfego local. Quando os projetistas avaliam quantas pessoas podem ocupar ou visitar um edifício, eles ajustam seus projetos para atender às normas necessárias e garantir conforto.
Por exemplo, um complexo de escritórios movimentado exigirá mais saídas e comodidades do que uma pequena loja. Além disso, entender o número de pessoas presentes pode influenciar aspectos como vagas de estacionamento, áreas verdes e recursos locais. É por isso que arquitetos, engenheiros e urbanistas prestam atenção a esses números. Eles buscam criar espaços que não apenas funcionem, mas também melhorem a qualidade de vida de todos. Não é impressionante quantos pensamentos são dedicados ao nosso ambiente cotidiano? Existem realmente ferreiros e ferreiros brancos? Essas profissões fascinantes tiveram um grande impacto na nossa civilização. Os ferreiros são conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metais resistentes, como o ferro e aço. Eles criam ferramentas, armas e diversos objetos que foram importantes ao longo da história. Por outro lado, os ferreiros brancos trabalham com metais mais macios, principalmente estanho e ligas de estanho, fabricando itens como talheres, objetos decorativos e até alguns utensílios domésticos. Mas você sabia que também existe uma profissão menos conhecida, a marcenaria marrom? É o trabalho com latão e cobre, materiais que conferem cores vibrantes e durabilidade a muitos produtos. Juntas, essas profissões não apenas produzem ferramentas funcionais, mas também criam obras de arte que refletem nosso patrimônio cultural. Desde a antiga forja até as oficinas modernas, esses habilidosos mestres desempenham um papel importante na preservação do nosso legado artesanal. Que incrível! Você vai se surpreender ao saber que a SpaceX lançou um carro. Em 2018, a inovadora empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, fez manchetes ao enviar um brilhante Tesla Roadster vermelho para a órbita em um foguete Falcon Heavy. Foi um voo de teste que mostrou não apenas a potência do foguete, mas também o estilo dramático de Musk. Em vez de uma carga útil comum, eles decidiram enviar um carro para o espaço, com um manequim vestido de astronauta chamado Starman ao volante. Enquanto o Roadster viaja pelo sistema solar, ele acrescenta um elemento incomum à história da engenharia automotiva, combinando conquistas técnicas com um toque de fantasia. Esta jornada sem precedentes nos convida a imaginar um futuro onde os carros não estão apenas na Terra, mas também exploram o espaço. Você consegue imaginar como é dirigir entre as estrelas? Você sabia que opostos nem sempre se atraem? Muitas pessoas acreditam que as diferenças tornam os relacionamentos românticos mais emocionantes, mas pesquisas mostram o contrário. Relacionamentos costumam prosperar quando os parceiros compartilham valores, interesses e estilos de comunicação semelhantes. Pense, quando você gosta das mesmas atividades ou tem objetivos de vida parecidos, fica mais fácil se entender e se conectar. Claro, as diferenças podem gerar uma atração inicial, trazendo emoções e novidades. No entanto, com o tempo, essas diferenças podem causar mal-entendidos e conflitos. Casais que encontram interesses em comum geralmente constroem uma base sólida para um amor duradouro. Então, embora namorar alguém que é completamente oposto a você possa ser interessante, para a felicidade a longo prazo, parece importante compartilhar crenças e interesses fundamentais. O que você acha que é mais importante em um relacionamento? Você sabia que há mais átomos em uma colher de chá do que no oceano? Esse fato incrível destaca a imensidão das estruturas atômicas que nos cercam. Em uma colher de chá de água, há cerca de 1,5 sextilhão, isso é 1,5 seguido de 21 zeros, de moléculas de água, o que representa uma quantidade impressionante de átomos. Para entender isso, imagine todas as colheres de chá de água no Oceano Atlântico. São trilhões, mas ainda assim, são muito menos em comparação com os átomos em uma pequena colher. Isso mostra que, embora frequentemente percebamos o mundo através de objetos grandes e distâncias, o universo é, na sua essência, composto por partículas incrivelmente pequenas. Comparar esses números gigantes nos faz repensar nossa compreensão de escala e complexidade. Como algo tão pequeno pode ter consequências tão grandes? Não é surpreendente que os blocos fundamentais da vida estejam ao nosso redor, escondidos à vista. Vamos revelar a verdade sobre o poder do riso. O riso não é apenas uma reação ao humor, é uma fonte poderosa de saúde. Quando você ri, seu corpo libera endorfinas, substâncias que melhoram o humor e ajudam a aliviar a dor. Isso significa que uma boa risada pode não só melhorar seu dia, mas também aumentar seu bem-estar. E tem mais. O riso ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que diminui a ansiedade e a tensão.
Além disso, o ato de rir melhora temporariamente a circulação sanguínea e fortalece a resposta imunológica, tornando você mais resistente. Acredite ou não, mas só pensar em algo engraçado pode fazer você rir na sua mente. Essa excitação ativa as mesmas áreas do cérebro que respondem à felicidade, provando que a expectativa pode ser tão prazerosa quanto o próprio riso. Então, da próxima vez que você se sentir triste, lembre-se de que o riso pode ser o seu melhor remédio. Você sabia que as rosas simbolizam o amor há mais de 5.000 anos? Essa linda flor tem uma história fascinante que remonta a civilizações antigas, como os romanos e os gregos. Essas culturas valorizavam as rosas não apenas pela sua beleza, mas também pela forte conexão com o amor e a paixão. Elas associavam essas flores às deusas do amor, Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, o que destaca a importância das rosas na expressão de sentimentos românticos. Hoje, a tradição de presentear rosas continua forte, com cada cor tendo um significado especial. A rosa vermelha ainda simboliza o amor verdadeiro, a amarela representa a amizade e a branca simboliza a pureza. Além de seus significados, as rosas nos encantam com sua beleza e aroma doce, tornando-se um símbolo universal do romance. É incrível como algo tão simples como uma flor pode guardar tanta história e emoção, não é mesmo? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Rota 66 é incrível. Esta rodovia lendária, conhecida como a Rua Principal da América, se estende por mais de 3.800 quilômetros e promete uma jornada inesquecível cheia de maravilhas. Enquanto você dirige, pontos turísticos curiosos chamam sua atenção, como o Cadillac Ranch, no Texas, onde 10 vibrantes Cadillacs clássicos estão artisticamente enterrados de cabeça para baixo. É uma oportunidade perfeita para fotos que captura a essência da cultura pop americana. Olhando para frente, você encontrará a encantadora Baleia Azul, em Oklahoma, uma escultura gigante que recebe visitantes para se divertir e explorar suas águas amigáveis. Mas a Rota 66 oferece mais do que apenas atrações excêntricas. Ela possui paisagens deslumbrantes, com o Grand Canyon roubando a cena. Imagine estar na borda dessa maravilha natural, apreciando vistas de tirar o fôlego e trilhas emocionantes que atraem aventureiros de todo o mundo. Cada parada ao longo do caminho conta uma história, misturando história, arte e natureza em uma tapeçaria extraordinária. Então, o que você está esperando? Coloque o cinto e pegue a estrada para descobrir as joias escondidas da Rota 66. Descubra como os pavões atraem as fêmeas com suas caudas. Os machos, conhecidos como pavões, têm uma maneira incrível de chamar a atenção das fêmeas. Eles abrem com orgulho suas penas coloridas e brilhantes, criando um espetáculo vibrante. Esse show não é apenas para entretenimento. O tamanho e a simetria das penas são sinais importantes de saúde e aptidão genética. Quando o pavão agita sua cauda, isso não só destaca as cores e padrões, mas também adiciona movimento ao espetáculo, tornando-o ainda mais atraente para as fêmeas. As fêmeas, chamadas de pavas, naturalmente se sentem atraídas pelos pavões, com as penas mais impressionantes, pois essas características indicam a força e a saúde do macho. Esse fascinante ritual de cortejo é um belo exemplo da beleza da natureza, onde cada pena da cauda conta uma história de sobrevivência e atratividade. Quais outras manifestações incríveis do reino animal você já ouviu falar? Imagine os cães do Titanic correndo em pânico durante o naufrágio, na confusão daquela noite fatídica em abril de 1912, quando o Titanic começou a afundar. Alguém tomou uma decisão inesperada. Abriu as gaiolas dos cães a bordo do navio. Isso gerou uma correria, com os cães correndo pela ponte inclinada, aumentando a desordem entre os passageiros e a tripulação. Havia vários cães pertencentes a viajantes ricos, e quando a água começou a subir, seus donos provavelmente também estavam em pânico. A cena dos cães correndo era ao mesmo tempo comovente e triste. Alguns cães foram encontrados vivos mais tarde, pois alguns deles foram resgatados por membros da tripulação e levados para os botes salva-vidas. No entanto, muitos passageiros peludos, infelizmente, compartilharam o trágico destino do próprio navio. A história desses cães oferece uma visão única do caos da catástrofe, destacando os laços emocionais entre pessoas e seus animais de estimação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Com que frequência pensamos na vida dos animais em momentos históricos como esse? É verdade que sonâmbulos podem dirigir?
Parece incrível, mas muitos sonâmbulos realizam tarefas complexas enquanto ainda estão dormindo. Essas tarefas podem variar desde andar pela casa até cozinhar, e em casos raros, até mesmo dirigir um carro. É surpreendente que sonâmbulos frequentemente tenham os olhos abertos, mas estão em um estado semelhante ao sono, sem perceber o que estão fazendo. Esse fenômeno acontece na fase de sono profundo, chamada sono não REM, quando o cérebro está ativo fisicamente, mas desconectado da percepção consciente. Imagine acordar no dia seguinte sem se lembrar de como chegou à cozinha, ou mesmo de como andou na rua. Essa habilidade incomum permite que sonâmbulos se movam facilmente em seu ambiente, quase como se estivessem em piloto automático. No entanto, isso traz sérios riscos à segurança, especialmente quando se trata de dirigir. Para garantir a segurança, é importante que sonâmbulos tomem precauções necessárias, como dormir em um ambiente seguro. O que você acha que podemos fazer para ajudar os sonâmbulos a ficarem seguros? A Pérola de Lao Tse, também conhecida como Pérola de Alá, é uma joia extraordinária que pesa 34 quilos e mede 67 centímetros. Ela foi encontrada por um pescador filipino em 2006 e ficou guardada debaixo de sua cama por uma década como um amuleto da sorte. Imagine ter algo que vale cerca de 100 milhões de dólares apenas parado. Quando a pérola foi finalmente exibida, surpreendeu o mundo com seu tamanho imenso e sua história única. Muitos especialistas a consideram a maior pérola natural já encontrada, mostrando a beleza dos tesouros do oceano. Essa descoberta incrível destaca não apenas as riquezas que podem ser encontradas sob as ondas, mas também as histórias e a sorte que acompanham tais descobertas extraordinárias. Quais outras maravilhas escondidas o mar pode guardar? Você sabia que doar sangue queima calorias? Quando você arregaça a manga para doar 1 litro de sangue, seu corpo está trabalhando ativamente. Na verdade, você pode queimar cerca de 650 calorias durante esse processo. Esse fato surpreendente pode fazer você ver a ajuda ao próximo de uma maneira diferente. Sua doação de sangue pode salvar até 3 vidas e, ao mesmo tempo, acelerar um pouco seu metabolismo. O corpo começa a repor rapidamente o sangue perdido, o que exige energia e ajuda a queimar calorias. Imagine fazer algo tão significativo como doar sangue e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde. É uma troca vantajosa. Além disso, após a doação, você pode desfrutar de lanches e bebidas, oferecidos no local para ajudá-lo a se recuperar. Se você está procurando uma maneira de contribuir para a sua comunidade e se manter ativo, considere doar sangue. É um ato significativo que salva vidas e traz benefícios inesperados. Prepare-se para descobrir os segredos da defesa das formigas. Muitas espécies de formigas, como a formiga vermelha comum, têm uma maneira incrível de alertar sua colônia e afastar predadores. Quando sentem uma ameaça, ficam irritadas ou até mesmo se machucam. Esses pequenos insetos liberam substâncias químicas com um cheiro forte, conhecidas como feromônios. Esses sinais químicos são muito poderosos, permitindo que formigas nas proximidades detectem o perigo à distância. Imagine uma colônia inteira em movimento, enquanto invasores confusos recuam, tudo por causa do cheiro. Os odores podem ter várias funções, como reunir outras formigas para proteção ou sinalizar a necessidade de recuar. Curiosamente, algumas pessoas também podem sentir essas substâncias químicas, o que oferece uma visão única sobre o comportamento das formigas. Essa habilidade de produzir e reconhecer cheiros tão fortes mostra como as formigas se comunicam e sobrevivem em seu ambiente. Da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que elas têm sua própria linguagem secreta, tão poderosa quanto a força de qualquer super-herói. Fato surpreendente sobre o primeiro logo da Apple. Quando a Apple foi fundada em 1976, seu logo era bem diferente da famosa maçã que conhecemos hoje. Em vez de uma imagem simples da fruta, o logo original mostrava o famoso cientista Isaac Newton sentado sob uma árvore, simbolizando conhecimento e inovação. O desenho complexo retratava Newton imerso em pensamentos, representando a busca por compreensão e criatividade, que eram a base da filosofia da Apple. Esse logo foi criado por Ronald Wayne, um dos cofundadores da Apple, e era uma homenagem à inspiração que surge em momentos de descoberta. No entanto, esse design complicado não se encaixava bem na atmosfera moderna de uma empresa de tecnologia em crescimento. Apenas um ano depois, a Apple adotou a forma mais reconhecível da maçã, que evoluiu ao longo do tempo, mas continua sendo instantaneamente reconhecida em todo o mundo. É surpreendente pensar como uma fruta simples se tornou parte essencial da tecnologia e da criatividade.
O que você acha da mudança do logo de Newton para a maçã? Você sabia que uvas podem explodir no micro-ondas? Esse fenômeno é não só curioso, mas também muito interessante. Quando você coloca uvas no micro-ondas, o calor faz com que a água dentro da fruta se transforme em vapor. À medida que o vapor se acumula, a pressão aumenta, até que a casca da uva não consegue mais segurá-la. O resultado? Uma mini explosão. Cientistas descobriram que essa reação acontece porque a casca da uva é fina e retém o vapor, levando a uma liberação repentina de energia. Esse espetáculo caótico pode até criar pequenas chamas, tornando-se visualmente impressionante, embora, claro, não seja algo que você deva fazer na cozinha. Esse experimento científico inusitado nos lembra como objetos do dia a dia podem se comportar de maneira inesperada em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em fazer experiências com o micro-ondas, lembre-se das uvas e da ciência por trás de seu potencial explosivo. Você consegue imaginar que apenas os humanos podem ficar vermelhos? Essa habilidade incrível nos diferencia dos animais. Começamos a ficar vermelhos quando nosso corpo reage a emoções como vergonha, constrangimento ou até alegria. Quando sentimos essas emoções intensas, nosso cérebro envia um sinal para os vasos sanguíneos se dilatarem, aumentando o fluxo de sangue para as bochechas. É isso que cria o rubor. Embora muitos animais demonstrem medo ou preocupação, eles não têm a mesma reação emocional. Alguns pesquisadores acreditam que essa característica única destaca nossas interações sociais complexas e nossa profunda necessidade de conexão com os outros. Como o rubor muitas vezes indica vulnerabilidade, ele pode fortalecer nossos laços sociais. Então, da próxima vez que você sentir que está ficando vermelho, lembre-se, você está vivenciando uma emoção humana única, que mostra não apenas seus sentimentos, mas também sua capacidade de se conectar com os outros. Não é incrível como nossos corpos transmitem nossos pensamentos e emoções? É verdade que na Islândia não existem sobrenomes. Na Islândia, o sistema de nomes funciona de maneira bem diferente da maioria dos países. Em vez de sobrenomes que passam de geração para geração, os islandeses costumam usar um sistema patronímico ou matronímico. Isso significa que o sobrenome da criança geralmente é formado a partir do nome de um dos pais. Por exemplo, se um pai chamado John tem um filho, ele pode ser chamado de Johnson, que significa filho de John. Se John tem uma filha, ela será chamada de Jonsdóttir, ou filha de John. Esse sistema único reflete os laços familiares próximos e ajuda a identificar a origem facilmente. Cada geração cria, na verdade, um novo sobrenome baseado no nome do pai ou da mãe, tornando os nomes frescos e pessoais. Embora isso possa parecer estranho, destaca a ênfase islandesa na individualidade e na conexão familiar. Então, da próxima vez que você encontrar um islandês, lembre-se de que o nome dele conta uma história sobre os pais, e não sobre uma longa história familiar. Que legal, não é? Difícil de acreditar, mas o iMac mudou tudo. Em 1998, Steve Jobs apresentou o iMac, um dispositivo revolucionário que transformou nossa interação com o mundo digital. A letra I no iMac não significava apenas internet. Jobs a descreveu como um símbolo de força individual, educação e inspiração. Foi um passo ousado em um momento em que a internet estava apenas começando a se desenvolver, e o iMac se tornou um jogador-chave na conexão das pessoas à internet em casa. Seu design vibrante e versátil se destacava dos computadores tradicionais, atraindo tanto usuários comuns quanto criativos. O iMac não era apenas bonito, ele tornava a tecnologia acessível e divertida. Com recursos que facilitavam o uso da internet, ele abriu caminho para uma nova era de computação. A influência do iMac ainda é sentida hoje, pois ajudou a moldar o design moderno e nossa interação com a tecnologia. Você consegue imaginar um mundo sem ele? De repente, as nuvens Mamatos revelam os segredos da tempestade. Essas nuvens incríveis, com suas formas características de sacos, chamam a atenção tanto de amantes do clima quanto de observadores casuais. Elas costumam aparecer antes ou depois de tempestades fortes, especialmente em Java, na Indonésia. As nuvens Mamatos sinalizam tempo severo. Sua aparência única surge devido a certas condições atmosféricas, quando bolsas de ar frio criam formas salientes. Se você notar essas nuvens, é um sinal de que algo interessante está acontecendo no céu.
Embora possam parecer suaves e fofas, sua presença muitas vezes indica a possibilidade de clima severo, como tempestades ou chuvas intensas. Assim que você começar a procurá-las, pode se tornar um fã das nuvens. Na próxima vez que olhar para cima e ver essas formações incomuns, lembre-se de que não são apenas vistas bonitas, são uma maneira da natureza nos avisar que mudanças estão se aproximando na atmosfera. Fique atento quando uma tempestade se aproxima. As nuvens mamatos podem fazer parte do espetáculo. Você sabia que a Rota da Seda mudou a história para sempre? O fechamento da Rota da Seda foi um grande desafio para os aristocratas europeus, que adoravam especiarias exóticas. Essas especiarias não eram apenas para dar sabor, elas simbolizavam status e eram parte importante da culinária deles. Mas quando as rotas comerciais foram bloqueadas, os aristocratas enfrentaram uma crise culinária. Em busca de novos caminhos para o Oriente, exploradores como Cristóvão Colombo partiram em viagens, acreditando que poderiam encontrar uma rota mais rápida para a Ásia. Eles não imaginavam que essa busca por melhores temperos levaria à descoberta da América em 1492. Essa reviravolta não apenas mudou a dieta dos europeus, mas também transformou a economia do mundo. A busca por especiarias resultou em colonização, comércio e trocas culturais que mudaram a vida das pessoas para sempre. Imagine se a Rota da Seda não tivesse fechado. Como seria o nosso mundo hoje? Vamos revelar a verdade sobre as curiosidades do nosso mundo. Explorar perguntas fascinantes abre um universo onde cada resposta leva a novos mistérios. Curiosidades como as profundezas do oceano ou os vastos espaços do cosmos não são apenas temas para cientistas. Elas convidam todos a participar da descoberta. Quando mergulhamos em questões como o que está escondido sob a superfície do oceano ou como começou o universo, frequentemente encontramos insights surpreendentes que mudam nossa compreensão. Cada pergunta pode despertar entusiasmo e admiração, revelando a incerteza e o encanto da existência. Participar desses temas desperta a curiosidade e o desejo de aprender. Isso nos lembra que mesmo em nosso cotidiano, ainda há muito a explorar. Então, que mistérios você poderia desvendar hoje? Prepare-se para se surpreender com a incrível escultura de Wexler. Robert Wexler levou 7 anos para criar esta obra de arte única, feita inteiramente com 1.000 centavos. Pesando quase 2.500 quilos, esta escultura não é apenas uma visão impressionante, é um comentário sobre valor, trabalho e criatividade. Wexler posicionou cuidadosamente cada moeda, transformando um objeto comum em uma obra de arte fascinante que questiona nossas ideias sobre dinheiro e habilidade. Cada moeda conta sua própria história, adicionando profundidade à superfície da escultura que brilha à luz. Os visitantes frequentemente se surpreendem com como um monte de moedas pode se unir para criar algo tão elegante e reflexivo. É difícil não se sentir inspirado ao ficar diante dessa instalação massiva, onde a arte encontra o cotidiano. O que isso diz sobre nossas relações com a moeda e a criatividade? Você ficará surpreso ao saber que os cavalos não podem vomitar. Esse fato curioso se deve ao forte esfíncter esofágico inferior, uma válvula muscular que permite que os alimentos sigam apenas em uma direção, para o estômago. Essa adaptação ajuda os cavalos a digerir eficientemente grandes quantidades de grama e feno, o que é vital para sua sobrevivência em uma dieta natural. No entanto, essa característica única também tem suas desvantagens. Ela os torna suscetíveis a cólicas, um problema digestivo sério e às vezes fatal. Quando um cavalo tem cólicas, gases ou alimentos podem ficar presos no intestino, causando dor intensa e desconforto. Compreender esse aspecto da anatomia dos cavalos mostra como a evolução adaptou seus sistemas digestivos a um estilo de vida baseado na pastagem. A capacidade dos cavalos de processar eficazmente forragens é um milagre da natureza que equilibra os benefícios de uma alta ingestão de fibras com os riscos de complicações digestivas. Portanto, da próxima vez que você ver um cavalo, lembre-se de quão especial é o sistema digestivo deles e por que é importante cuidar da saúde deles. Sim, absolutamente. A romã não é apenas uma fruta deliciosa com sementes vermelhas crocantes. Ela tem raízes profundas em culturas antigas, simbolizando abundância, fertilidade e até o ciclo da vida. Em muitos mitos, essa fruta vibrante é um poderoso símbolo de renovação e paixão. Comer uma romã é como uma caça ao tesouro, pois sua casca dura esconde preciosidades suculentas dentro.
Para apreciá-la, é preciso remover cuidadosamente as camadas, revelando os grupos de sementes rubi, cada uma cheia de sabor. Embora possa parecer complicado, o esforço vale a pena quando você experimenta esse suco doce e azedo. Então, da próxima vez que você ver uma romã, lembre-se de que não é apenas uma iguaria para o seu paladar. É também um símbolo de vida, rica em história e significado. Quem diria que uma fruta poderia ter tanto valor? Acredite ou não, um robô chamado Ida cria arte. Essa invenção incrível levou a criatividade a um novo nível, mostrando talentos que podem competir com muitos artistas humanos. Ida não é apenas um robô, ela foi projetada para pintar e até escrever poesia. Imagine uma máquina usando tecnologia para expressar emoções e ideias através de várias formas de arte. Com seus algoritmos únicos e capacidade de aprendizado, a Ida já vendeu mais de 1 milhão de obras de arte, encantando espectadores em todo o mundo. Suas criações variam de pinturas impressionantes a poesias emocionais, provando que a arte não é apenas um domínio humano. Esse fenômeno levanta questões interessantes sobre a natureza da criatividade e o papel da tecnologia na expressão artística. Um robô pode realmente entender sentimentos, ou ele apenas imita a criatividade humana? À medida que máquinas como Ida continuam a expandir os limites, talvez precisemos repensar o que significa ser um artista no mundo moderno. O que você acha da contribuição de um robô para a arte e a literatura? Você sabia que flautas antigas têm 43 mil anos? Flautas recentemente descobertas, feitas de ossos de pássaros e marfim de mamute, mostram o quanto a música era importante na vida de nossos ancestrais. Esses instrumentos, considerados os mais antigos, sugerem uma rica vida cultural nas comunidades humanas, muito antes do surgimento da civilização moderna. Imagine como os primeiros humanos se reuniam ao redor do fogo, tocando melodias que ecoavam nas cavernas. Essas flautas poderiam ter várias funções, como ajudar na comunicação, enriquecer rituais ou simplesmente trazer alegria. Essa descoberta revela que os primeiros humanos valorizavam a música não apenas como entretenimento, mas também como uma poderosa forma de expressão e conexão. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção, lembre-se de que nossos ancestrais criavam e celebravam a música há dezenas de milhares de anos. Vamos revelar a verdade sobre os smartphones hoje. Os smartphones no bolso realmente mudaram nosso mundo, superando as capacidades dos primeiros computadores de maneiras surpreendentes. Você sabia que esses pequenos dispositivos podem realizar bilhões de cálculos em apenas um segundo? Graças a inovações revolucionárias em microchips e inteligência artificial, nossos gadgets do dia a dia se tornaram não apenas mais rápidos, mas também muito mais acessíveis a todos. Imagine que, há apenas algumas décadas, dependíamos de máquinas grandes para realizar tarefas que agora um smartphone faz com facilidade. Essa revolução tecnológica mostra quão inventivo e criativo pode ser o ser humano. Continuando a expandir os limites, quem sabe quais outras conquistas incríveis nos aguardam no futuro. Então, da próxima vez que você desbloquear seu smartphone, reserve um momento para apreciar a tecnologia impressionante contida neste pequeno dispositivo. E isso pode te surpreender. O rubor é um sinal do corpo. Quando sentimos vergonha, nosso corpo reage de maneira inesperada. Essa reação, conhecida como rubor, se manifesta no avermelhamento involuntário do rosto. Isso é principalmente causado pela adrenalina, um hormônio liberado em momentos de emoções intensas. Quando a adrenalina entra em nosso sistema, ela aumenta o fluxo sanguíneo para a pele, fazendo com que nossas bochechas fiquem com um tom vermelho agradável. Mas não é só isso. Esse processo incrível também afeta outras partes do corpo, como a mucosa do estômago, o que pode causar aquela sensação familiar de borboletas no estômago. O rubor não é apenas um sinal de vergonha, é também uma reação complexa que nosso corpo desenvolveu ao longo do tempo. Alguns cientistas acreditam que ele serve como um sinal social, indicando aos outros que nos sentimos vulneráveis ou abertos. Você já percebeu como o rubor pode ajudar a criar conexões ou até melhorar a atmosfera em um grupo? Os filmes podem realmente reduzir a ansiedade. Estudos recentes mostram que assistir a filmes favoritos pode acalmar nossa mente e emoções. Quando revemos um filme que gostamos, sentimos conforto e familiaridade, o que é especialmente importante em momentos de estresse. Isso acontece porque cenas conhecidas frequentemente trazem lembranças e sentimentos positivos, ajudando a diminuir a ansiedade.
Assistir a um filme favorito também pode ser uma fuga mental, distraindo-nos de pensamentos obsessivos e preocupações. À medida que a trama se desenrola e nos envolvemos nas histórias dos personagens, nosso cérebro libera substâncias que melhoram o humor, como a dopamina. Isso é especialmente útil em momentos de ansiedade, pois ajuda a relaxar e recarregar as energias. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, pegue uma pipoca e coloque seu filme favorito. Talvez os filmes não sejam apenas entretenimento. Talvez eles sejam uma ferramenta útil para a saúde mental. Você sabia que a maior parte do corante carmim do mundo vem do Peru? Esse pigmento vermelho vibrante é extraído de milhões de pequenos insetos cochonilhas, que são cuidadosamente coletados todos os anos. As cochonilhas vivem em cactos nessa região, e o processo de coleta é realmente fascinante. Os trabalhadores recolhem os insetos e depois os secam, transformando-os em um pó fino. Esse corante natural é valorizado não apenas pela sua cor incrível, mas também pela sua segurança em comparação com os sintéticos. O carmim pode ser encontrado em cosméticos e alimentos, como balas e iogurte. Com o aumento da conscientização dos consumidores sobre os ingredientes dos produtos, a demanda por corantes naturais, como o carmim, continua crescendo. Então, da próxima vez que você ver um objeto vermelho brilhante, lembre-se da incrível jornada que ele fez, desde os pequenos insetos até suas mãos. Que incrível! Vamos desvendar a verdade sobre a estrutura do benzeno. Em 1865, o químico Friedrich August Kekulé apresentou uma ideia revolucionária. O benzeno, um componente importante da química orgânica, tem uma estrutura única em forma de anel. Imagine um círculo formado por 6 átomos de carbono, onde cada carbono está ligado a um átomo de hidrogênio, formando um bonito hexágono. É surpreendente que entre os átomos de carbono haja uma alternância de ligações simples e duplas. Isso não foi uma simples suposição. Kekulé visualizou essa estrutura em um sonho, ao ver uma cobra comendo sua própria cauda, simbolizando a forma circular da molécula. Essa ideia revolucionária ajudou a explicar a estabilidade incomum do benzeno e seu papel em várias reações químicas. Hoje, o benzeno não é apenas uma curiosidade química. Ele é utilizado em inúmeros produtos, de plásticos a corantes. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o benzeno, lembre-se de sua incrível trajetória de um sonho a uma descoberta científica. Você sabia que as frutas vermelhas têm sementes do lado de fora? Essa característica única destaca as frutas vermelhas entre outras frutas. Ao contrário da maioria das frutas, onde as sementes estão escondidas dentro, as frutas vermelhas mostram suas pequenas sementes na superfície. Essa curiosidade não só torna as frutas vermelhas mais atraentes, adicionando um toque divertido, mas também ressalta a incrível diversidade da natureza. Pense em morangos, framboesas e até mesmo mirtilos. Quando você morde essas frutas suculentas, o crocante das sementes adiciona uma textura agradável que complementa seu sabor doce e levemente azedo. Do ponto de vista botânico, as frutas vermelhas são consideradas frutas simples, formadas a partir de um único ovário de flor. Suas cores vibrantes e doçura natural atraem não apenas os humanos, mas também pássaros e animais, ajudando a espalhar as sementes longe e amplamente. Você já se perguntou como essa adaptação ajuda a planta? Ao espalhar as sementes, as frutas vermelhas garantem seu crescimento em novos locais, criando um ciclo de vida que é ao mesmo tempo fascinante e importante para os ecossistemas. Então, da próxima vez que você desfrutar de um punhado de frutas vermelhas, lembre-se de sua peculiar disposição das sementes. Vamos revelar a verdade sobre os mistérios do oceano. Mais de 80% do fundo do oceano da Terra ainda não foi explorado, tornando-o um dos ecossistemas menos compreendidos do nosso planeta. Imagine enormes paisagens subaquáticas que ainda estão escondidas de nossos olhos, cheias de vida que ainda não descobrimos. Uma das áreas mais interessantes é a Fossa das Marianas, a parte mais profunda dos oceanos, que chega a cerca de 11 quilômetros de profundidade. Essa profundidade incrível não só desafia nossa compreensão da vida, mas também abriga muitas criaturas que se adaptaram a condições extremas. Entre elas, existem organismos bioluminescentes que produzem sua própria luz nas profundezas escuras, criando um espetáculo impressionante. Cientistas acreditam que estudar esses mundos ocultos pode levar a descobertas revolucionárias em biologia, medicina e ecologia.
Que segredos surpreendentes você acha que nos aguardam nos fundos oceânicos inexplorados? Surpreendentemente, guaxinins podem ajudar na limpeza. Em 1971, um guaxinim inteligente chamado Felícia assumiu um papel único no Fermilab, em Illinois, onde foi treinada para ajudar na limpeza do acelerador de partículas. Esses aceleradores são máquinas incríveis que aceleram partículas a altas energias, mas frequentemente ficam entupidos com lixo metálico. Em vez de gastar horas limpando manualmente os tubos estreitos, o corpo ágil e o caráter curioso de Felícia a tornaram a candidata perfeita para essa tarefa. Ela se movia rapidamente por pequenos espaços, limpando o lixo de forma eficiente. Felícia não apenas economizou muitas horas de trabalho, mas também se tornou uma parte essencial da equipe do Fermilab, sendo querida tanto por cientistas quanto por funcionários. Sua história nos lembra que, às vezes, as melhores soluções vêm dos lugares mais inesperados, como um pequeno guaxinim ajudando no mundo da física de altas energias. Você consegue imaginar que 48 estados tinham os mesmos poderes? No final da década de 1950, cada um dos 48 estados do ZEUA era representado por 2 senadores, formando um total de 96 senadores em Washington. Esse sistema garante que cada estado, independentemente do seu tamanho ou população, tenha voz no processo legislativo, que é a base da democracia americana. O Senado foi criado para equilibrar os interesses dos estados menores com os dos maiores, promovendo compromisso e cooperação. Cada senador serve um mandato de 6 anos, o que garante estabilidade e continuidade na administração. Essa estrutura única levou a dinâmicas interessantes na elaboração de leis, onde cada senador representa os interesses do seu estado, mas também considera os interesses nacionais. Mesmo hoje, essa estrutura influencia as estratégias e campanhas políticas. A representação de 48 estados por 96 senadores moldou a política do ZEUA em várias áreas, desde direitos civis até questões econômicas. Você percebe como esse sistema ainda impacta a América hoje? Você já ouviu falar do estalo de dedos relâmpago? Algumas pessoas conseguem estalar os dedos a uma velocidade incrível, mais de 20 vezes por segundo. Imagine o som. É como uma mini explosão sônica, um estalo agudo que chama a atenção. Essa habilidade impressionante não é apenas um truque em festas. Ela revela um mundo fascinante de destreza humana e som. Imagine uma situação em que essa habilidade é usada como arma. E se um especialista treinado pudesse distrair ou até assustar os adversários com estalos? Embora isso possa parecer algo de um filme de super-heróis, demonstra o poder do potencial humano. Nossos corpos são capazes de coisas incríveis, e estalar os dedos é apenas um exemplo de como velocidade e precisão podem nos surpreender. É um lembrete de que as ações mais simples podem ter variações surpreendentes em habilidades e talentos. Então, da próxima vez que você estalar os dedos, pense na força oculta desse som. Quais outras ações do dia a dia podem nos surpreender com suas possibilidades ocultas? Incrível, mas o Chang L1S1 Pro realmente muda as regras do jogo. Este carro elétrico acessível torna as viagens curtas fáceis, alcançando velocidades de até 45 km/h e com uma autonomia de até 120 km com uma única carga. Com um preço em torno de $1.131, ele é atraente para quem busca um transporte ecológico. Mas não para por aí. Em países como China e Índia, o preço pode cair para $96, tornando-o uma das opções mais econômicas do mercado. O Chang L1S1 Pro não é apenas acessível, mas também prático, acomodando confortavelmente 3 pessoas. Imagine-se passeando pelo seu bairro ou pelas ruas da cidade, sem se preocupar com gastos de combustível ou emissões. Com seu design elegante e tamanho compacto, este carro elétrico é perfeito para a vida urbana ou para quem precisa de um veículo confiável para viagens rápidas. A chegada de carros como o Chang L1S1 Pro mostra uma mudança para soluções de transporte mais ecológicas. Será que este é o futuro das viagens? Você já ouviu as rimas rápidas do Eminem em Rap God? Essa música icônica quebrou o recorde de palavras em um hit, com mais de 1.500 palavras em pouco mais de 6 minutos. Imagine só, Eminem entrega algumas linhas com uma velocidade impressionante, mais de 6 palavras por segundo, mostrando não apenas suas habilidades verbais excepcionais, mas também a complexidade e profundidade de sua música.
Rap God não é apenas uma exibição de velocidade, também possui muitas rimas complexas, jogos de palavras inteligentes e temas multilayer que ressoam com os ouvintes. Na canção, ele reflete liricamente sobre sua jornada na indústria musical, sua influência e os desafios que enfrentou. Essa faixa gerou discussões sobre o rap como forma de arte e inspirou muitos artistas iniciantes a expandirem seus limites. A capacidade de Eminem de pronunciar tantas palavras rapidamente, mantendo o ritmo e o fluxo, é simplesmente impressionante. Como ele conseguiu alcançar esse resultado incrível e o que isso significa para o futuro da música rap. Você já ouviu falar das maravilhas do fundo do mar? Nas profundezas escuras e frias dos nossos oceanos, a vida encontra maneiras de prosperar graças a criaturas incríveis, como os pescatris e os xenóforos. Esses organismos únicos se adaptaram perfeitamente a condições que muitos considerariam inabitáveis. Sob imensa pressão e em águas geladas, essas criaturas nos lembram o quão resiliente é a vida. O pescatris possui propriedades bioluminescentes que o ajudam a atrair presas e sobreviver na escuridão total. Enquanto isso, os xenóforos mostram uma adaptabilidade excepcional, desenvolvendo mecanismos especiais para lidar com a falta de nutrientes. Juntos, eles demonstram como a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar em condições extremas. O estudo dessas espécies únicas inspira cientistas a descobrir mais sobre as possibilidades de vida, mesmo nos lugares mais inesperados. Que outros segredos o fundo do mar pode esconder? É verdade que o Irã tem o maior shopping do mundo? O shopping iraniano, localizado em Teherã, realmente é o maior do planeta, com uma área de 1,6 milhão de metros quadrados. Este enorme complexo não é apenas um lugar para compras, é uma experiência completa. Os visitantes podem explorar uma variedade de lojas, desde boutiques locais até marcas famosas, tornando-o um paraíso para os amantes de compras. Mas não é só isso. O shopping conta com um hotel luxuoso para quem deseja prolongar sua estadia nesse paraíso de compras. Precisa de uma pausa das compras? Você pode assistir aos últimos filmes em um cinema moderno ou patinar em uma pista de gelo olímpica, aproveitando os esportes de inverno mesmo em dias quentes. O shopping iraniano realmente combina compras, entretenimento e descanso sob um mesmo teto, tornando-se um destino imperdível tanto para os moradores quanto para os turistas. Então, da próxima vez que você pensar em shoppings, lembre-se do shopping iraniano, onde compras se encontram com aventuras de uma forma única. Você sabia que o basquete começou como um esporte de inverno? Em 1891, o Dr. James Naismith, professor de educação física em Massachusetts, enfrentou um desafio: como manter seus alunos ativos dentro de casa durante os rigorosos invernos. Para resolver esse problema, ele criou o basquete, um jogo que combina atividade física, estratégia e trabalho em equipe. Na versão original de Naismith, eram usadas simples cestas de pêssego em cada extremidade do ginásio, e o objetivo era arremessar uma bola de futebol nessas cestas. O jogo rapidamente se tornou popular entre os alunos, e havia uma atmosfera de empolgação em torno desse novo esporte. Com o passar dos anos, o basquete evoluiu significativamente, surgindo dribles, passes e várias regras que moldaram o jogo que amamos hoje. Hoje, o basquete é um dos esportes mais populares do mundo, praticado em escolas, parques e ligas profissionais, atraindo milhões de jogadores e fãs. Desde superestrelas profissionais como LeBron James, até histórias inspiradoras de jogadores amadores, o espírito do basquete continua a prosperar, provando que a ideia de Naismith foi um sucesso. Uma boneca pode realmente escrever frases completas? Isso pode parecer incrível, mas existe uma boneca mecânica com mais de 6.000 partes móveis que consegue fazer isso. Essa criação impressionante foi um passo importante na robótica e na engenharia. Construída há muitos séculos, essa boneca não é apenas um brinquedo. Ela reflete a habilidade e a criatividade incríveis de seus criadores. Cada engrenagem e alavanca complexa funciona em perfeita harmonia, permitindo que a boneca realmente escreva linhas de texto. Imagine a surpresa das pessoas na época ao ver esse milagre mecânico em ação. Os avanços em tecnologia e design demonstrados por essa boneca abriram caminho para a robótica moderna, inspirando incontáveis inventores e engenheiros. Hoje podemos apreciar o quanto avançamos em tecnologia, graças àqueles primeiros inovadores que ousaram sonhar com máquinas capazes de imitar ações humanas. Não é incrível pensar sobre as raízes da robótica? E se eu disser que as pandas vermelhas são acrobatas das árvores?
Esses seres encantadores sobem nas árvores com habilidade, movendo-se graciosamente no topo de suas casas, nas montanhas da Ásia. Suas longas caudas peludas são um ótimo apoio, ajudando-as a pular de galho em galho. Mas isso não é tudo. Quando o inverno chega e as temperaturas caem, as pandas vermelhas mostram seu estilo de inverno, enrolando a cauda ao redor do corpo como um cachecol aconchegante. Esse comportamento inteligente não só as mantém aquecidas, mas também destaca sua capacidade de se adaptar a condições difíceis. Com suas travessuras brincalhonas, grandes olhos redondos e pelagem laranja avermelhada, as pandas vermelhas são não apenas escaladoras habilidosas, mas também verdadeiras fashionistas da natureza. Não é incrível como esses animais adoráveis combinam habilidade e estilo em seu dia a dia? Você consegue imaginar que bebês podem ser treinados para usar o penico cedo? O método de comunicação durante a eliminação é uma abordagem interessante que ajuda pais e cuidadores a entenderem os sinais do seu bebê quando ele precisa ir ao banheiro. Em vez de usar fraldas, esse método sugere observar os sinais naturais da criança, como inquietação ou expressões faciais que indicam a necessidade. Ao reagir a esses sinais, os pais podem ajudar seus filhos a usarem o banheiro ou o penico, tornando a transição das fraldas mais suave e muitas vezes mais rápida. Esse método se baseia na comunicação inata entre pais e filhos, criando um vínculo e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício de fraldas descartáveis. Pode parecer complicado no começo, mas muitos pais encontram alegria no progresso e na independência de seus bebês ao aprenderem a expressar suas necessidades de forma eficaz. Isso pode ser um ponto de virada na paternidade precoce. Incrível, mas é verdade. Macacos voaram para o espaço. Em 1949, a NASA lançou Albert II, o primeiro primata a ir ao espaço, um marco importante na exploração espacial. Infelizmente, o paraquedas de Albert II não funcionou na volta, resultando em sua morte precoce. Mesmo assim, seu voo forneceu dados valiosos sobre como os seres vivos reagem às condições das viagens espaciais. Após Albert II, a NASA realizou várias missões bem-sucedidas com outros primatas, incluindo macacos e símios, para estudar os efeitos da gravidade zero e da radiação. Esses pequenos pioneiros ajudaram os cientistas a entender como o espaço afeta o corpo humano, abrindo caminho para futuras viagens espaciais com pessoas. As informações coletadas nessas primeiras missões ajudaram a desenvolver medidas de segurança que ainda são usadas hoje. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se dos corajosos macacos que deram os primeiros passos rumo ao desconhecido. Poucos sabem, mas na Coreia do Norte existe um sistema operacional chamado Red Star OS. Este software substituiu completamente o Windows e o Mac em todos os computadores do país, por ordem do líder Kim Jong-un. Desenvolvido em 2002, o Red Star foi criado para atender às necessidades únicas do governo norte-coreano e seu controle rigoroso sobre a informação. Diferente dos sistemas operacionais comuns, o Red Star possui funções que monitoram a atividade dos usuários, permitindo que o regime mantenha controle total. Como resultado, o acesso à internet é estritamente regulado e os cidadãos frequentemente têm acesso a uma versão da rede altamente filtrada. Embora isso possa parecer uma desvantagem para observadores externos, para o regime é uma maneira de manter o poder e o controle sobre a população. O que você acha que um sistema operacional assim influencia a vida cotidiana na Coreia do Norte? E se eu te disser que Howard Hughes comprou um hotel inteiro? Essa decisão surpreendente do bilionário destaca sua abordagem única nos negócios e na hotelaria. Em vez de sair do seu quarto em Las Vegas, Hughes decidiu comprar o Hughes Center, um imóvel-chave na cidade. Sua ousadia deu início a uma grande expansão de seus investimentos em Las Vegas, tornando-o o maior empregador de Nevada. Ao investir pesadamente na indústria hoteleira e de entretenimento, Hughes teve um papel fundamental na formação do moderno Las Vegas, como a vibrante cidade que conhecemos hoje. Seu legado inclui não apenas sucesso financeiro, mas também um impacto na cultura e no turismo da região. A história de Hughes é um exemplo claro de como as decisões audaciosas de uma pessoa podem deixar uma marca significativa em toda uma cidade. Você já pensou em quão influente pode ser um único empresário? Vamos revelar a verdade sobre a lavagem das roupas dos astronautas. Os astronautas na Estação Espacial Internacional, EE, enfrentam desafios únicos com suas roupas. Em vez de lavar suas peças como fazemos na Terra, eles simplesmente as descartam após cada uso. Isso pode parecer surpreendente, mas é uma escolha econômica.
Enviar suprimentos para EEI é muito caro, muitas vezes custando milhares de dólares por quilo. Por isso, para agências espaciais como a NASA, é mais barato fornecer novas roupas aos astronautas do que gastar recursos, tempo e esforço na lavagem. Assim que as roupas não são mais necessárias, elas são embaladas e queimadas ao reentrar na atmosfera da Terra, garantindo higiene e conforto em um espaço limitado. Esse sistema mostra o quão diferente é a vida no espaço. Você consegue imaginar como é isso? E se eu te contar sobre as salas de exclusão no Japão? Em algumas empresas japonesas, existem espaços estranhos criados para forçar os funcionários a pedirem demissão. Os trabalhadores podem ser colocados em uma sala onde recebem tarefas chatas e sem sentido, ou simplesmente ficam isolados. Essa prática levanta sérias questões éticas sobre a cultura no trabalho. Em vez de ter conversas diretas sobre desempenho ou adequação, as empresas optam por uma abordagem indireta, o que pode deixar os funcionários se sentindo desvalorizados e confusos. Críticos afirmam que esse método ignora a importância da comunicação aberta e pode criar um ambiente tóxico. Quando os trabalhadores enfrentam essas situações, surge a pergunta: é justo que as empresas tratem funcionários indesejados dessa maneira? Esse dilema demonstra um significativo conflito cultural entre a hierarquia tradicional no trabalho e a moderna busca pelo bem-estar dos funcionários. Você sabia que na Coreia do Sul, a celebração do amor vai além do dia 14 de fevereiro? Todo dia 14 de cada mês é uma oportunidade especial para os casais expressarem seus sentimentos. Esse calendário único inclui feriados temáticos, como o Dia dos Namorados, em fevereiro, quando as meninas costumam dar chocolates aos meninos, e o Dia Branco, em março, quando os meninos presenteiam as meninas com doces. Mas não para por aí. Cada mês tem seu tema, como o Dia das Rosas em maio, quando os apaixonados trocam rosas, ou o Dia do Coração em agosto, com presentes em forma de coração e gestos românticos. Esses dias dedicados ao amor criam uma cultura vibrante de romance, permitindo que os casais mantenham a chama acesa e desfrutem de encontros criativos. Seja um jantar romântico à luz de velas, um piquenique no parque ou apenas um tempo juntos, esses feriados inspiram os casais a valorizarem seus relacionamentos durante todo o ano. Não é incrível como a Coreia do Sul transformou o amor em uma celebração mensal? Você sabia sobre os óculos com IA de Bobak Tavanagar? Bobak Tavanagar, ex-líder da Apple, causou alvoroço no mundo da tecnologia com seu produto inovador chamado Frame. Esses óculos modernos, criados por sua empresa Brilliant Labs, competem com os populares Apple Vision Pro. A grande novidade do Frame é a impressionante função de assistente virtual. Quando você sussurra uma pergunta, os óculos mostram a resposta diretamente na lente, tornando a informação acessível sem precisar pegar o celular. Essa tecnologia, sem mãos, foi feita para facilitar a vida cotidiana. Com um preço de apenas $349, o Frame oferece uma entrada mais acessível no mundo da realidade aumentada em comparação com os concorrentes. Quer saber a previsão do tempo, encontrar informações rapidamente ou receber ajuda com a navegação? Esses óculos tornam tudo isso possível enquanto você está em movimento. Com essa tecnologia, você consegue imaginar como vamos interagir com a informação no futuro próximo? Descubra os mistérios da energia escura e da matéria escura. Você sabia que impressionantes 95% do universo são compostos por esses dois componentes esquivos? A energia escura, que representa cerca de 68% do cosmos, é uma força misteriosa que acelera a expansão do universo. Enquanto isso, a matéria escura compõe aproximadamente 27% e atua como uma cola cósmica, mantendo as galáxias unidas. Apesar de sua grande presença, a energia escura e a matéria escura permanecem invisíveis e inacessíveis aos métodos convencionais, desafiando cientistas a desvendar seus segredos. Instrumentos como o Telescópio Espacial Hubble e diversos detectores de partículas ajudam os pesquisadores a explorar esses mistérios, iluminando questões que intrigam os astrônomos há décadas. Ao mergulharmos mais fundo no universo, continuamos a buscar respostas sobre a própria essência da existência, o que pode significar entender essas forças para nosso conhecimento sobre o universo. Um fato chocante sobre a vida sombria de Kemper. Edmund Kemper, o infame serial killer,
tirou a vida de 6 jovens estudantes, além de seus avós e mãe, nas décadas de 1960 e 1970. Sua história se torna ainda mais assustadora, devido à sua inteligência. Ele era conhecido por sua altura e mente brilhante. Com 2 metros e 6 centímetros, Kemper usou sua força física para cometer crimes horríveis, muitas vezes atraindo suas vítimas com seu charme. Apesar de seus atos terríveis, ele tinha uma habilidade impressionante de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos. Isso o tornou uma figura importante no estudo da criminologia, mostrando a complexidade da psicologia criminal. Seu caso levanta muitas questões sobre a relação entre inteligência e violência. Como pode uma pessoa tão inteligente cometer tais atrocidades? Compreender a mente e os motivos de Kemper ajuda a iluminar os lados sombrios do comportamento humano. Você sabia que as pessoas passam 3 anos no banheiro? Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa gasta um tempo surpreendente, cerca de 3 anos, sentada no banheiro ao longo da vida. Cada visita geralmente dura de 5 a 10 minutos, e muitas pessoas vão lá 2 ou 3 vezes por dia. Se somarmos tudo isso, resulta em uma quantidade impressionante de horas passadas no banheiro. Não é de se admirar que esse lugar se tornou um refúgio para descanso e relaxamento. Muitas pessoas, enquanto estão lá, gostam de ler, jogar no celular ou navegar nas redes sociais, transformando esses momentos no banheiro em breves, mas necessários, intervalos da correria do dia a dia. Esse fenômeno não apenas destaca nossos hábitos únicos no banheiro, mas também levanta questões sobre como escolhemos passar nosso tempo livre. Você consegue imaginar que os romanos antigos tinham fast food? Muito antes do McDonald's ou dos food trucks, os romanos criaram os termopólios. Esses lugares movimentados ofereciam pratos quentes e vinho, atendendo os cidadãos ocupados que precisavam de um lanche rápido. Arqueólogos encontraram provas incríveis desses antigos estabelecimentos, com murais coloridos e até grafites que dão uma ideia divertida dos hábitos alimentares da época. Imagine-se sentado em um termopólio, saboreando um ensopado ou um pedaço de pão, conversando com os vizinhos. Essa cena social vibrante mostra que os romanos amavam sua comida tanto quanto nós hoje. Então, da próxima vez que você fizer um lanche, lembre-se dos tempos antigos, quando o fast food surgiu pela primeira vez. Não é incrível como algumas coisas nunca mudam? Você sabia que o nome de um restaurante no Chile foi inspirado em Bill Clinton? Em 1988, durante sua campanha presidencial, Bill Clinton fez uma parada memorável em Santiago, onde visitou um pequeno restaurante. Ele desfrutou de um almoço simples, mas ganhou destaque nas notícias ao pedir uma Coca-Cola Diet. O restaurante, que originalmente tinha outro nome, decidiu se renomear para Le Picada Clinton, em homenagem ao famoso visitante. Eles até guardaram a garrafa da Coca-Cola Diet que ele tomou, exibindo-a na vitrine para os clientes. Esse gesto único mostra como um único momento pode ter um impacto duradouro, transformando um lugar comum em um ponto de interesse para turistas e moradores. Hoje, as pessoas visitam o Le Picada Clinton não apenas pela comida, mas também para ver a garrafa e conhecer sua conexão curiosa com a história. É surpreendente como o pedido de uma bebida não alcoólica pode ter levado a uma mudança de nome e criado um local no mapa que eterniza um momento na história política. O que você acha disso? Você já viu tênis Converse que mudam de cor? Esses calçados inovadores têm a capacidade única de mudar de cor, dependendo da luz solar. Quando você os usa à sombra, eles parecem brancos clássicos, mas ao sair ao sol, eles ganham vida, se transformando em tons vibrantes de azul, roxo ou laranja. Esse efeito é possível graças a um corante especial que reage aos raios ultravioleta, tornando a moda não apenas estilosa, mas também um pouco mágica. Imagine caminhar na rua em um dia ensolarado, enquanto seus tênis brilham com cores vibrantes, refletindo a luz. É como se você tivesse um guarda-roupa que muda com o clima. Então, esteja você no parque ou se encontrando com amigos, seu calçado pode ser o início de uma conversa só pela sua aparência. Essa característica empolgante não só adiciona um elemento divertido aos calçados, mas também mostra como a tecnologia na moda pode criar uma experiência interativa. Isso não faz você querer um par? Você não vai acreditar no que acontece com os filhotes de baleias azuis. Essas incríveis criaturinhas podem ganhar até 113 quilos por dia. Imagine ganhar peso todos os dias, como uma pessoa pequena. Essa é a realidade para os filhotes de baleias azuis nos primeiros meses de vida.
Eles nascem com cerca de 7 metros de comprimento e pesando entre 2 e 3 toneladas. No entanto, ao se alimentarem do nutritivo leite materno, crescem a uma velocidade impressionante. As mães das baleias azuis produzem cerca de 190 litros de leite por dia, o que é essencial para o rápido crescimento de seus filhotes. Esse ganho de peso extraordinário ajuda-os a acumular a gordura necessária para sobreviver nas águas frias do oceano. Quando esses majestosos gigantes atingem 30 metros de comprimento, é incrível pensar na jornada impressionante que fizeram desde um começo tão pequeno. Como conseguem crescer tão rápido? E se eu disser que as freiras começaram a miar em 1844? Este evento estranho aconteceu em um convento na França, onde um grupo de freiras começou a miar como gatos todos os dias. O comportamento incomum surpreendeu os moradores locais, que não podiam acreditar no que ouviam. Durante várias semanas, o miado continuou, a ponto de as autoridades enviarem soldados para investigar essa situação peculiar. Historiadores sugerem que o motivo desse fenômeno estranho pode ter sido estresse, tédio ou até mesmo sugestão psicológica. No entanto, alguns ainda se intrigam com a possibilidade de uma influência mais misteriosa. Este incidente permanece um dos casos mais notáveis de comportamento coletivo já registrados, levando muitos a refletir sobre o que a mente humana é capaz de fazer, manifestando ações incomuns em grupos. Que mensagem pode trazer esse evento estranho sobre a psicologia humana? Você já pensou por que uma semana de trabalho mais curta aumenta a produtividade? Em 2019, a Microsoft fez um experimento ousado no Japão. Uma semana de trabalho de 4 dias em agosto. Essa mudança não foi apenas um passo para o desconhecido. Trouxe resultados impressionantes. Os funcionários relataram que se sentiram mais energéticos e focados, resultando em um aumento surpreendente de 40% na produtividade. Esse crescimento foi medido pelas vendas por funcionário, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Parece que, ao dar um dia a mais de folga, a Microsoft desbloqueou um novo nível de criatividade e eficiência. A ideia por trás desse experimento era simples: funcionários felizes trabalham melhor. Ao reduzir as horas de trabalho, mantendo o mesmo salário, a empresa buscou encontrar um equilíbrio que beneficiasse tanto os funcionários quanto os negócios. Outras empresas podem aprender com o sucesso da Microsoft e explorar modelos semelhantes para aumentar a satisfação e a produtividade dos trabalhadores. E se seu trabalho fosse terceirizado sem você saber? Em 2013, uma auditoria de segurança na Verizon revelou um caso estranho de fraude corporativa. Um funcionário considerado uma estrela da empresa secretamente repassava suas responsabilidades para um desenvolvedor na China. Esse esquema astuto permitiu que o trabalhador mantivesse uma parte significativa de seu salário, enquanto quase não contribuía para o trabalho da empresa. Ele continuava recebendo elogios e prêmios, fazendo todos acreditarem que estava alcançando ótimos resultados. Essa descoberta destaca os problemas que as empresas enfrentam ao tentar garantir que seus funcionários realmente cumpram suas funções. Afinal, como saber se alguém está realmente trabalhando apenas pela qualidade de seu trabalho? Esses incidentes levantam questões importantes sobre confiança no ambiente de trabalho e as medidas que as organizações devem tomar para prevenir fraudes. Embora a terceirização não seja algo ruim, é crucial que as empresas criem uma cultura transparente, onde a comunicação honesta e a responsabilidade sejam priorizadas. Então, como as empresas podem se proteger de situações como essa no futuro? Você sabia que os texugos não são tão parecidos entre si? É surpreendente, mas é verdade. Os texugos europeus e americanos, embora tenham uma aparência similar, pertencem a subfamílias diferentes da família dos mustelídeos. Existem 11 espécies diferentes de texugos no mundo, e cada uma delas tem suas características únicas. Você pode pensar que esses animais gostam de hibernar, mas na verdade eles preferem desacelerar durante os meses de inverno. Isso significa que os texugos costumam ficar em suas tocas aconchegantes, economizando energia e saindo apenas ocasionalmente. Os texugos europeus geralmente levam uma vida mais social, vivendo em grupos familiares, enquanto os texugos americanos, muitas vezes, preferem a solidão. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre texugos, lembre-se de que esses animais incríveis não são apenas uma espécie, mas sim uma família de criaturas diversas. Eles não são legais? O tubarão goblin é uma criatura marinha fascinante, famosa por sua mandíbula retrátil única.
Essa mandíbula pode se estender para frente, permitindo que o tubarão capture presas a uma boa distância. Imagine poder alcançar um lanche sem se aproximar dele. É assim que o tubarão goblin caça. Ele é perfeitamente adaptado para pegar peixes e lulas que passam por perto. Quando uma potencial presa se aproxima demais, a mandíbula do tubarão goblin dispara para frente, quase como uma funda, surpreendendo a vítima desavisada. Essa maneira incomum de caçar mostra não apenas a eficácia do tubarão goblin, mas também como a natureza cria adaptações incríveis para sobreviver nas misteriosas profundezas do oceano. Você já ouviu falar de outros animais com habilidades de caça tão únicas? Incrível, mas é verdade. A Antártica está prosperando. Apesar de ser um dos lugares mais frios e secos da Terra, este continente gelado abriga ecossistemas únicos, cheios de vida surpreendente. Entre eles estão as fascinantes colônias de pinguins, que se adaptaram muito bem às condições rigorosas. Por exemplo, os pinguins imperadores suportam temperaturas congelantes e ventos fortes para se reproduzirem e alimentarem seus filhotes. A Antártica também é famosa por seus enormes glaciares, que não só impressionam pela beleza, mas também contêm cerca de 60% da água doce do planeta. As condições extremas do ambiente significam que apenas alguns organismos resistentes conseguem sobreviver, como líquenes, certas bactérias e até minúsculas formas de vida microscópicas. Esses seres resilientes desempenham um papel importante no ecossistema, mostrando que mesmo nas condições mais severas, a vida encontra um jeito de prosperar. O que você acha? Como esses organismos conseguem sobreviver em condições tão extremas? Muitas pessoas não sabem, mas os corvos reconhecem rostos. Pesquisas mostraram que essas aves inteligentes conseguem diferenciar pessoas, mostrando suas impressionantes habilidades mentais. Em diferentes estudos, os corvos reagiram de maneiras distintas a pessoas amigáveis e àquelas que representavam uma ameaça. Eles até memorizavam e alertavam outros corvos sobre indivíduos que consideravam perigosos. Da mesma forma, as abelhas demonstram habilidades surpreendentes em reconhecer o ambiente e podem associar flores a cores e cheiros específicos. Ao aprender detalhes sobre seu entorno, elas conseguem se comunicar efetivamente com outras abelhas sobre onde encontrar alimento. Esse reconhecimento de rostos e características ajuda ambas as espécies a se adaptarem e sobreviverem em seus habitats, provando que a inteligência se manifesta de várias formas. Quanto mais aprendemos sobre esses seres, mais valorizamos suas capacidades. Então, da próxima vez que você ver um corvo ou uma abelha ocupada, lembre-se de que não são apenas animais comuns, são criaturas complexas com habilidades sociais que as ajudam a navegar em seus mundos. Quais outras surpresas da natureza estão esperando para serem descobertas?